Quando uma pessoa escolhe o que é necessário para o seu dia a dia, em geral não para pensar em toda a história do conhecimento humano que se esconde de alguma forma naqueles produtos. Quantas coisas precisaram ser descobertas, inventadas, estudadas e testadas até que a humanidade acumulasse conhecimento bastante para, entre outras coisas, produzir álcool na forma de gel. A natureza vem sendo observada e compreendida pelo homem há muitos e muitos anos. Se no século XXI qualquer pessoa sabe como acender uma fogueira, poucas param para pensar que foi assim, observando e controlando o fogo, que uma boa parte dessa história do conhecimento começou. Essa história começa há milhares de anos, perdida em algum lugar do nosso passado. Deve ter sido em torno das primeiras fogueiras que o homem parou para refletir. A mesma fogueira que afugenta os animais selvagens e prepara sua caça o faz pensar. Transformação. Esta é a palavra-chave para nos guiar. Que transformação é essa que faz a madeira virar cinzas, fumaça e fogo? Madeira e cinzas são matérias diferentes, mas uma se transformou na outra. Esta é uma forma simples de representar a transformação que ocorre quando um tipo de matéria, a madeira, se transforma em outros tipos de matéria. Neste caso, as cinzas, a fumaça e o fogo. Essa seria uma organização ainda precária, mas serve para ilustrar o entendimento de que uma determinada matéria pode gerar outros tipos de matéria. Hoje entendemos melhor o que se passa pelo que chamamos de reação química. O homem continuou observando o fogo e a natureza. Ele observou que quando certas pedras estavam presentes na sua fogueira, ele obtinha um outro tipo de material, o cobre. O mesmo cobre que ele descobria livre na natureza poderia também ser obtido se ele encontrasse as pedras certas e a melhor maneira de queimá-las. Com ele era possível fazer peças e ornamentos. O homem passou então a transformar terra e pedras, dando início assim ao processo de metalurgia. A ação do fogo sobre determinadas pedras ou tipos de solo revelava novos materiais. De tanto observar a natureza, o homem foi desenvolvendo explicações para compreendê-la. Muitas delas explicavam os fenômenos naturais através da existência e da vontade dos deuses. Havia, portanto, um deus da tempestade, um deus do fogo, um deus do sol, um deus do mar, por aí vai. O senso prático e de sobrevivência dos homens fazia com que tratassem de cuidar de suas culturas, desenvolvessem técnicas de pesca e trabalhassem em grupo. Esses cuidados e aperfeiçoamentos traziam bons resultados e foi possível constatar que nem tudo era uma questão de deuses, mas sim dos homens. Foram os gregos que ofereceram uma alternativa para o mundo regido por deuses. Eles introduziram a ideia de lei natural, ou seja, leis que nem os seus poderosos deuses poderiam mudar. A partir deles, muitos fenômenos passaram a ser considerados naturais e não divinos, porque não ocorriam em função da ira ou da simpatia de deuses, e sim por meio de leis que o homem começou a entender e compartilhar. Tales de Mileto, o primeiro filósofo de que temos conhecimento, é personagem importante para a consagração desse novo olhar. A partir de dados conseguidos com os antigos astrônomos da Babilônia, ele anuncia com precisão e antecedência o eclipse solar de 25 de maio de 583 a.C. Outros filósofos gregos, também curiosos sobre a natureza das coisas,
procuraram entender mais sobre a origem e a natureza do homem e do mundo. Somando o modo de pensar de Tales com suas próprias observações, elaboraram várias explicações para entender do que as coisas são feitas. Ou melhor, tentaram compreender, entre outras coisas, o que hoje chamamos de matéria. Foi Tales de Mileto também quem apresentou a primeira explicação sobre a natureza da transformação da matéria. Segundo ele, a água era o princípio primordial. Todas as coisas existentes seriam feitas originalmente de água. Da água surgiria a terra pelo processo da condensação. Já o ar e o fogo seriam criados a partir do aquecimento da água. Parece lógico, não? Outro que entra de cabeça no debate é Anaxímenes. Para ele, é o ar e não a água o princípio fundamental de todas as coisas. Já Xenófanes considerava que a terra era este tal princípio. O resultado mais importante dessa discussão foi o conceito de que havia um princípio do qual todas as outras coisas eram feitas e que, de alguma forma, as transformações observadas na natureza envolviam estes princípios e também que as diferentes formas de matéria são resultado de diferentes combinações entre eles. Outro grego que veio colocar mais lenha nessa fogueira foi Empédocles. Mais de 100 anos depois de Tales, Empédocles amplia o número de princípios para 6 e propõe que todos os objetos e seres são formados a partir de fogo, terra, água, ar, amor e ódio. Empédocles introduz um importantíssimo conceito de elemento. Segundo ele, os diferentes tipos de matéria seriam formados por diferentes proporções dos 4 elementos: terra, água, ar, fogo, e seriam mantidos juntos ou separados em função do amor ou do ódio. Nem todos os filósofos gregos se satisfizeram com essa teoria e mantiveram suas reflexões e observações para evoluir daquela ideia. Quase 100 anos depois, Aristóteles aparece para refinar o modelo apontado por Empédocles. Aristóteles propôs que havia um substrato, a prima mater, e 4 qualidades: quente, seco, frio e úmido. Este substrato, combinado com 2 das qualidades, formava cada um dos 4 elementos. Por exemplo, a terra seria formada pela combinação da prima mater com as qualidades frio e seco, o ar pela combinação com as qualidades quente e úmido, e assim por diante. Para Aristóteles, ao acrescentar água a um material, estaria se acrescentando a ele as qualidades frio e úmido. Isto poderia transformar esse material em outro, caso houvesse mudança na proporção das qualidades. Se Aristóteles tivesse que explicar a combustão da madeira, ele diria que ela se transformou em cinzas quando a prima mater perde parte das qualidades, o quente e o úmido. Ou seja, perde o elemento ar que se apresenta aqui na forma de fumaça. Resta assim o frio e o seco, que é a terra na forma de cinza. Deste modo, Aristóteles lançou os alicerces para uma das primeiras explicações sobre as transformações da matéria. Aristóteles foi um grande filósofo. Seu esquema para as transformações da matéria oferecia boa explicação para os fenômenos observados. Suas ideias, de tão funcionais, foram bem aceitas pelos gregos de sua época e, mais tarde, na Idade Média, tomadas como base para a explicação do mundo natural. A nossa forma de ver as reações químicas é hoje muito diferente, mas nós não teríamos chegado aqui sem toda essa história. Afinal, conhecimento também se transforma. A menina vira mulher, a madeira carvão, o metal vira ferrugem, o trigo pão, o sal vira tempero, o sorriso alegria, o açúcar vira melado, a noite dia. O homem transforma a matéria